Olá, por que ler? Mas, mais do que isso, por que ler de forma profunda em um mundo que parece celebrar a informação rápida superficial? Qual é o valor de dedicar horas, dias, a um único livro quando a gente tem um fluxo infinito de conteúdo, de vídeos curtos, de manchetes na palma da mão? Hoje o nosso objetivo aqui é analisar a resposta complexa e bem estruturada que o teólogo e professor A.D. Nazelli nos oferece para essas questões. Nós vamos mergulhar na obra dele para desvendar uma filosofia que enxerga a leitura não como um simples passatempo ou uma habilidade acadêmica, mas como algo fundamental para a própria existência. O que a gente vai fazer aqui é de fato uma análise da anatomia do ato de ler. Pois é. Vamos partir exatamente dessa provocação. Uma pergunta que define a nossa época. A gente vive na era das notificações, dos resumos de um minuto, da informação toda fragmentada que briga a todo instante pela nossa atenção. E nesse cenário, o ato de sentar e se aprofundar num livro, nossa, isso pode parecer quase um ato de rebeldia, algo fora de moda. Por que investir tanto tempo, tanto foco, numa única narrativa, num único argumento? Essa pergunta é o ponto de partida da nossa investigação. E a obra de A.D. Nazelli não só encara esse desafio de frente, como propõe uma resposta robusta, com várias camadas, e para muita gente até surpreendente. Ele vai argumentar que a leitura profunda não é um luxo de intelectuais, mas uma necessidade existencial, com consequências diretas para a vida, para o crescimento e para a própria alegria de viver. Olha, para a gente organizar bem a nossa análise, nós vamos seguir a própria estrutura que o Nazelli desenvolve. É uma estrutura de 3 pilares. Primeiro, a gente vai explorar a dimensão do viver, onde a leitura aparece como um ato de sobrevivência espiritual, a base da existência. Depois a gente avança para o pilar do crescer, investigando como a leitura funciona como uma grande ferramenta para expandir a nossa consciência e amadurecer como seres humanos. E aí, vamos detalhar as 6 vias práticas desse amadurecimento, para deixar a teoria bem concreta. Na sequência, a gente mergulha na ideia de desfrutar, onde o prazer e a alegria se mostram como partes centrais e justificadas da leitura. E por fim, a gente faz uma síntese de toda essa filosofia, conectando os pontos e fechando com uma reflexão. Seguindo esses passos, a gente vai conseguir dissecar e compreender a fundo o pensamento de Nazelli. Então vamos lá. Entramos agora na primeira e, pode acreditar, na mais fundamental seção da nossa análise. O ponto de partida de Nazelli pode parecer estranho, até contraintuitivo, especialmente para uma mentalidade mais secular. Para ele, o propósito da leitura não começa com entretenimento, nem com a vontade de aprender algo novo ou de melhorar na carreira. Não. Começa com uma necessidade primordial, uma questão de vida ou morte, num sentido muito específico, o sentido espiritual. A base de toda a filosofia de leitura dele está profundamente fincada num fundamento teológico que é a leitura das escrituras sagradas. É aqui que o ato de ler ganha a sua primeira e mais urgente razão de ser. E aqui está. Essa é a viga mestra de todo o argumento de Nazelli. Ele ancora a tese dele nesta citação de Jesus, que, por sua vez, faz referência ao livro de Deuteronômio, lá no Antigo Testamento. O ponto central aqui é a analogia, a comparação poderosa que se estabelece. Pensem bem, assim como o pão, um alimento básico, é absolutamente indispensável para o nosso corpo físico, a palavra que procede da boca de Deus é apresentada como sustento igualmente indispensável para a vida espiritual, para aquilo que Nazelli vai chamar de vida verdadeira. A leitura nesse contexto deixa de ser só decodificar símbolos numa página. Ela se torna o ato de ingerir, de metabolizar o alimento da alma. É uma atividade que nutre o que a gente tem de mais profundo. Vamos aprofundar um pouco mais nesse conceito de alimento espiritual, porque ele é realmente central. A metáfora é genial porque ela muda completamente a nossa percepção sobre a leitura. Ela deixa de ser uma atividade passiva, de só receber informação, e passa a ser uma ação vital, ativa, de se nutrir. E Nazelli reforça essa ideia com várias outras passagens bíblicas para mostrar que não é um ponto isolado. Ele cita, por exemplo, o Evangelho de João, onde Jesus afirma: "As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida." Reparem bem, a palavra não é apenas sobre a vida, ela é vida. Ela carrega uma força vital. Ele também menciona a primeira carta de Pedro, que fala para a gente desejar ardentemente o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus, viva e permanente. A imagem é de uma clareza impressionante, né? Assim como um bebê precisa do leite para sobreviver e crescer, o nosso ser espiritual precisa da palavra para a mesma coisa. A leitura, portanto, é o meio pelo qual essa nutrição acontece. E aí vem um ponto fundamental. Essa alimentação espiritual não é um evento único. Ninguém lê um texto sagrado uma vez e está nutrido para sempre. A analogia com a fome física continua com uma lógica implacável. A necessidade é contínua, diária. Nazelli usa várias passagens para reforçar essa ideia de constância. O Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, é uma longa meditação sobre o valor da palavra. E o versículo 93 diz: "Pelas tuas palavras me deste vida." A vida é dada através da palavra. A citação de Jó é ainda mais radical.
Ele coloca o valor das palavras de Deus acima do próprio alimento físico. E para fechar, a imagem do homem bem-aventurado lá no Salmo 1, que não só lê, mas medita na lei de dia e de noite, consolida essa ideia de que a leitura espiritual é um processo constante, um ritmo que define a existência, e não só uma tarefa para encaixar na agenda quando dá tempo. A partir daqui, o argumento de Nazelli ganha uma nova camada, muito importante. A leitura das Escrituras não serve apenas para sustento, mas também para orientação, para iluminar o caminho. Esse slide mostra bem a dicotomia central que ele tira do livro de Provérbios. A vida é como uma jornada com dois caminhos possíveis, uma escolha constante. De um lado, a gente tem o caminho da vida, que é iluminado pela lâmpada do mandamento e pela luz do ensino, ou seja, pela palavra que é lida, compreendida e aplicada. Esse caminho leva à vida plena. Do outro lado, o caminho da morte, que no texto de Provérbios é simbolizado pela figura da mulher adúltera, que representa tudo aquilo que seduz para longe da sabedoria. Os passos dela levam ao Sheol, à sepultura, à escuridão. A leitura, então, se torna uma ferramenta indispensável de discernimento, uma bússola para a gente navegar essa escolha diária entre a luz e as trevas. E agora, Nazelli leva o argumento para o seu clímax teológico. Ele faz uma conexão direta, inseparável, entre a palavra de vida que a gente lê nas Escrituras e a própria pessoa de Cristo. Usando os títulos que o Novo Testamento dá a Jesus, ele mostra que a palavra escrita e a palavra encarnada são duas faces da mesma moeda. Jesus é chamado de o autor da vida, o pão da vida e a luz do mundo. Percebem a simetria? Os mesmos conceitos de sustento, que é o pão, e de orientação, que é a luz, que foram usados para a palavra escrita, agora são personificados em Cristo. Portanto, para Nazelli, ler a Bíblia não é só absorver regras ou histórias antigas. É, em última análise, um encontro com a própria fonte da vida. A leitura se torna um ato relacional, uma forma de se conectar com o divino. Então, para a gente fechar esta primeira parte, na filosofia de Nazelli, a leitura começa não como um luxo, mas como uma necessidade vital. É um mecanismo indispensável pelo qual o ser humano acessa o sustento espiritual, o alimento e a orientação moral e existencial, a luz, para o que ele chama de vida verdadeira. Essa visão dá à alfabetização e ao ato de ler um propósito que vai muito além do funcional. Isso explica, segundo o autor, a motivação profunda de missionários que dedicaram a vida a criar alfabetos para povos que não tinham escrita, ou de pais que se dedicam tanto a alfabetizar seus filhos. O objetivo final nessa visão não é só a educação formal, mas garantir que a pessoa tenha acesso direto e pessoal às palavras de vida. Muito bem, agora a gente sobe um degrau. Deixamos para trás o pilar da sobrevivência e entramos no pilar do desenvolvimento. Se a primeira razão para ler era viver, a segunda, segundo Nazelli, é crescer. Aqui, o foco muda da necessidade para o amadurecimento, da subsistência para a expansão. A leitura é apresentada como a principal ferramenta para o crescimento pessoal, intelectual, emocional, um crescimento completo. E para desenvolver essa tese, Nazelli vai se apoiar num gigante, um dos maiores defensores da leitura do século XX, o escritor e professor britânico C.S. Lewis. Esta citação de C.S. Lewis é a imagem central de toda esta sessão. Pensem na força dessa metáfora. O que uma janela faz? Ela permite que a gente veja além das paredes que nos cercam, que limitam nossa visão. Lewis diz que a nossa própria consciência, a nossa experiência de vida, que é única e limitada, é como um quarto fechado. A gente vive, de certa forma, preso dentro da nossa própria cabeça, do nosso tempo, do nosso lugar. A literatura, então, são as janelas e as portas que se abrem nesse quarto. Ela nos permite ver o mundo pelos olhos de outras pessoas, em outros tempos, em outras culturas, dentro de outras mentes. Ler, portanto, não é só se olhar no espelho, mas abrir uma janela para realidades que a gente jamais conseguiria acessar por conta própria. É um convite para sair da gente mesmo. E aqui, Nazelli e Lewis apresentam um argumento que, olha, é um desafio direto à nossa visão utilitarista do conhecimento. Tão comum hoje em dia. Ele volta para a analogia da comida, mas com um novo foco. Ninguém aqui se lembra de cada prato de arroz e feijão que comeu a vida inteira, certo? Mas cada uma dessas refeições, sem exceção, contribuiu para quem somos hoje, para o nosso corpo, para a nossa força. Da mesma forma, diz ele, o valor da leitura não está em conseguir memorizar e citar cada fato ou data de um livro. O valor real está na transformação silenciosa, gradual, que a leitura provoca na gente. É o amadurecimento do nosso julgamento, a expansão da nossa simpatia, a formação do nosso caráter. O conhecimento se torna parte de quem a gente é, não só algo que a gente tem para mostrar para os outros. Vamos detalhar cada um desses 3 pontos de C.S. Lewis que são cruciais para a tese do Nazelli. Primeiro, ver com outros olhos.
A nossa experiência é, por natureza, solitária. A leitura é o antídoto para isso. Ao ler Vidas Secas, de Graciliano Ramos, a gente não está só vendo a história de uma família. A gente sente a sede de Fabiano, a angústia de Sinhá Vitória. A gente experimenta o sertão através da consciência deles. Isso nos faz entender a realidade da seca de um jeito que nenhum relatório estatístico conseguiria. Segundo, sair do nosso tempo e lugar. Nós somos prisioneiros do século XXI. Ler Os Sertões de Euclides da Cunha nos joga lá para o sertão baiano no fim do século XIX. Nos força a encarar a brutalidade do conflito de Canudos. É uma verdadeira máquina do tempo. E terceiro, talvez o mais importante, corrigir os erros da nossa época. Lewis dizia que toda época tem seus pontos cegos, ideias que todo mundo aceita sem questionar. A única forma de perceber os nossos próprios pontos cegos é ler livros de outras épocas que tinham outros. Ler os clássicos funciona como um corretivo, nos protege da arrogância do presente. Em resumo, nesta segunda sessão, a leitura é apresentada como uma jornada para fora de si. É o principal antídoto contra o que C.S. Lewis chamava de provincianismo cronológico, que é aquela crença arrogante de que a nossa época é o auge da sabedoria humana. Ler, portanto, é um ato de humildade. É admitir que a nossa visão de mundo é limitada e que a gente precisa da sabedoria, das experiências e da imaginação de outros, que já viveram ou que vivem hoje, para construir uma visão da realidade que seja mais ampla, mais precisa, mais complexa. É o ato de sair da nossa pequena aldeia mental para explorar o continente gigantesco da experiência humana. Pois bem, a gente já entendeu a filosofia do porquê ler para crescer. Mas como isso funciona na prática? Agora, Naselli se torna mais analítico. Ele vai pegar esse conceito de crescimento e dividi-lo em 6 áreas específicas, 6 vias concretas pelas quais a leitura nos amadurece. Essa seção é a aplicação prática da filosofia que a gente acabou de ver, mostrando como essa expansão do ser acontece de forma bem tangível no nosso dia a dia. Vamos olhar cada uma delas. A primeira via é a mais óbvia, o crescimento intelectual. Naselli usa uma lógica simples de Lewis. Por que a gente conversa com outras pessoas? Para obter informações, perspectivas que a gente não tem. A leitura funciona da mesma forma, só que numa escala muito maior. Através dos livros a gente pode conversar com as maiores mentes da história, de Platão a Hannah Arendt. A gente pode aprender sobre física quântica, entender teorias filosóficas, absorver conhecimento histórico. Não se trata só de acumular fatos, mas de aprender a pensar com mais rigor e clareza. A segunda via é o crescimento perceptual, que vai além de só juntar fatos. É sobre como a gente organiza esses fatos num mapa mental do mundo. Naselli usa a imagem de uma criança pequena, cujo mundo é pequeno e autocentrado. A leitura é o que nos tira desse estado infantil. Ler história, geografia, sociologia e até boa ficção, como O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, nos ajuda a construir um mapa da realidade que é muito mais amplo e detalhado. A gente começa a ver as conexões, as nuances, a complexidade de tudo. O mundo deixa de ser preto e branco. A terceira via é o crescimento espiritual. Aqui, a leitura toca ao nosso caráter, à nossa alma. Naselli dá um exemplo pessoal, de como ele usou uma referência de As Crônicas de Nárnia para ensinar a filha sobre egoísmo. As histórias moldam o nosso imaginário moral. Ele também cita o teólogo Sinclair Ferguson, que diz que, historicamente, cristãos que leem muito tendem a ser mais resilientes, especialmente diante do sofrimento. Por quê? Porque eles têm um repertório maior de sabedoria, de exemplos, de argumentos para se apoiar nas horas difíceis. A leitura constrói uma reserva de força interior. Chegamos à quarta via, o crescimento emocional. A literatura é um grande laboratório de emoções. Nas suas páginas, a gente pode explorar sentimentos complexos sem sofrer as consequências na vida real. A gente pode viver a culpa de Raskolnikov em Crime e Castigo, a obsessão em Dom Casmurro, a melancolia na poesia de Cecília Meirelles. Ao vivenciar essas emoções pelos personagens, a gente desenvolve nossa inteligência emocional, nossa empatia, a nossa compreensão sobre a alma humana se aprofunda de um jeito impressionante. A quinta via é o crescimento comunicacional, algo extremamente prático, especialmente no ambiente universitário. O jeito que a gente fala e escreve é moldado pelo que a gente consome. Ler autores que dominam a linguagem, sejam romancistas como Clarice Lispector, ensaístas como Sérgio Buarque de Holanda, é a melhor escola para aprender a se comunicar. A gente absorve o vocabulário, estruturas de frases, ritmo. Para quem precisa escrever trabalhos, apresentar seminários ou só argumentar com clareza na vida, ler bons autores é um treinamento insubstituível.
E, finalmente, a sexta via, o crescimento vocacional. Vocação aqui é no sentido amplo, nosso papel na família, na comunidade, no trabalho, na sociedade. A leitura nos prepara para tudo isso. Um futuro médico que lê sobre bioética se torna um profissional mais humano. Um engenheiro que lê sobre urbanismo entende melhor o impacto do seu trabalho. Um cidadão que lê sobre a história do Brasil está mais preparado para participar do debate público. A leitura nos dá o conhecimento e as habilidades para a gente servir melhor onde quer que a gente esteja. Para a gente amarrar tudo isso, estas 6 vias formam um modelo completo de desenvolvimento humano. A leitura para Nazelli não melhora só uma parte da gente, mas o ser humano por inteiro. Ela impacta o que sabemos, o intelectual, como pensamos, o perceptual, quem somos por dentro, o espiritual, como sentimos, o emocional, como nos expressamos, o comunicacional, e o que fazemos no mundo, o vocacional. A leitura é, em resumo, uma academia completa para a mente, para a alma e para a vida prática. E chegamos ao terceiro e último grande pilar de Nazelli, desfrutar. Depois da necessidade de viver e do desafio de crescer, a gente poderia esperar uma conclusão focada no dever, em algo pesado. Mas é o contrário. Nazelli argumenta que o prazer não é só um efeito colateral da leitura, mas um dos seus propósitos centrais. Essa sessão vai tentar unir 2 polos que parecem opostos, o propósito sério e o prazer, a alegria. Para construir esse argumento, Nazelli volta a C.S. Lewis e sua crítica ao que ele chamava de leitor por status. Sabe, aquela pessoa que lê mais para poder dizer que leu, para postar a foto, para citar o autor numa conversa, usa o livro como um acessório para ganhar prestígio. Lewis contrasta essa figura com a imagem de um menino lendo A Ilha do Tesouro, escondido debaixo das cobertas com uma lanterna. O menino não está lendo para impressionar ninguém. Ele está lendo por puro prazer. Para Lewis e Nazelli, ler grandes obras de entretenimento sem esse espírito de diversão é um erro de categoria. É como tentar serrar madeira com a faca de manteiga. É usar a ferramenta do jeito errado. Ok, mas como justificar esse prazer teologicamente? Como conectar a alegria do menino com a lanterna à glória de Deus? Nazelli encontra essa ponte na obra do teólogo John Piper e sua frase mais famosa. Essa citação é o coração do que Piper chama de hedonismo cristão. A lógica pode parecer estranha, mas é a seguinte: o propósito do ser humano é glorificar a Deus. E a forma mais elevada de fazer isso não é com uma obediência triste, sem alegria, mas encontrando nosso maior prazer e satisfação no próprio Deus e nos presentes que Ele nos dá. O nosso prazer nele se torna a nossa maior forma de adoração. Para refinar essa ideia e aplicar a leitura, Nazelli usa o conceito de alegria séria. É um termo da instituição onde ele trabalha, fundada por John Piper. A alegria séria resolve aquela tensão entre prazer e dever. Não é uma alegria boba, superficial, de uma distração qualquer. É um deleite profundo, que vem de coisas que são verdadeiras, boas e belas. E a leitura de uma grande obra se encaixa perfeitamente aqui. Quando a gente sente prazer num romance bem escrito, num poema bonito, num argumento elegante, a gente está, nessa visão, desfrutando dos bons dons de Deus que incluem as criações de outros seres humanos. O prazer na leitura se torna, então, uma forma de adoração. Para fechar esta sessão, o ponto crucial é que o prazer está integrado na essência da filosofia da leitura. Longe de ser uma atividade só utilitária ou um dever religioso chato, a leitura é apresentada como uma fonte de alegria profunda e legítima. E essa alegria não é um desvio do propósito maior, mas a sua própria realização. Ao sentir prazer num bom livro, o leitor, dentro dessa visão de mundo, está respondendo de forma adequada à bondade do Criador, que é a fonte de toda verdade e beleza. O prazer se torna, assim, uma parte essencial da vida de um leitor. E agora, entramos na nossa conclusão. Depois de olhar em detalhe cada um dos 3 pilares, chegou a hora de juntar as peças e enxergar a arquitetura completa do pensamento de Nazelli. É muito importante entender que viver, crescer e desfrutar não são razões isoladas, que a gente pode escolher uma ou outra. Pelo contrário, elas dependem uma da outra. Elas se alimentam, formando uma filosofia de leitura coesa, forte e totalmente integrada à visão de mundo do autor. Esta tabela nos dá um resumo visual de toda a nossa análise e mostra bem a estrutura lógica do argumento. Vamos passar por cada linha para consolidar. O pilar viver, que é a base de tudo, tem como conceito central o alimento espiritual, e sua autoridade máxima são as escrituras. Depois, o pilar crescer se apoia no conceito de expansão do ser, e sua grande referência intelectual é C.S. Lewis. E, finalmente, o pilar desfrutar é definido pelo conceito de alegria séria e encontra sua justificativa teológica em John Piper. A gente vê, assim, uma arquitetura de pensamento muito bem definida, onde cada parte se conecta com a outra, construindo um edifício sólido.
A nossa análise, então, nos permite tirar algumas conclusões gerais. A filosofia de leitura de Nazelli é um sistema muito integrado e com uma lógica interna poderosa. Começa com uma base teológica forte, a leitura necessária para a sobrevivência espiritual. A partir daí, o sistema se expande para uma aplicação humanística muito rica. A leitura é a ferramenta essencial para o amadurecimento completo. E, no fim, tudo culmina numa dimensão de adoração. O prazer encontrado na leitura é uma forma de glorificar a Deus. É um sistema que vai do necessário ao sublime, conectando a página de um livro à própria razão de ser da existência humana, dentro da perspectiva dele. Para quem quiser explorar mais a fundo as ideias que a gente discutiu hoje, ficam aqui algumas recomendações. Para entender melhor a fonte de Nazelli sobre o crescimento, as obras de C.S. Lewis, especialmente Uma Experiência em Crítica Literária, são indispensáveis. Para aprofundar na teologia do prazer, o livro Em Busca de Deus, de John Piper, é a obra principal dele sobre o assunto. E para ter um contraponto, uma visão secular, mas extremamente rigorosa sobre a arte de ler, a obra Como Ler Livros, de Mortimer Adler, continua sendo uma referência absoluta. Comparar essas obras pode gerar uma reflexão pessoal muito produtiva. E assim, a gente encerra a nossa análise. A proposta de Nazelli é clara, é provocadora e bem estruturada dentro da visão de mundo dele. Mas a pergunta final, claro, se volta para cada um de nós. Depois de dissecar essa filosofia, qual se torna a razão fundamental para ler? A motivação pessoal se alinha com a de Nazelli ou se opõe a ela? Talvez a resposta seja uma síntese, uma mistura de várias visões. A reflexão sobre o porquê lemos é talvez tão importante quanto o próprio ato de ler. Agradeço a atenção e espero que esta análise tenha sido proveitosa para a jornada de cada um. Até a próxima!